Quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns dos discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias. Outro respondeu que tu és um dos profetas. Outros dizem que tu és João Batista. Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muita paz e alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, família linda do coração de Deus. Bom dia na presença de Deus. Esse é o desejo do meu coração, que tenhamos um dia maravilhoso na presença dele. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Um dia muito especial. E é o 8º dia do nosso retiro espiritual. Como é que está o teu retiro espiritual? A palavra está em Mateus 16, 13 ao 19. A pergunta de hoje é: quem é Jesus? No dizer do povo, mas não é no dizer do povo que Jesus quer saber hoje. Jesus está perguntando para você, Israel de Freitas, quem é Jesus para ti? Ou seja, quem sou eu para você, Israel? Irmãos, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas que não têm intimidade com esse Cristo começam a responder muitas coisas, mas na verdade, quem conhece Jesus de verdade é quem tem comunhão com Ele, é quem tem intimidade com Ele. Você observa que os próprios discípulos que caminhavam com Jesus não conseguiam ainda entender qual era a sua missão, quem verdadeiramente era o Cristo. Por isso, quando Pedro responde, Jesus fica maravilhado com a resposta de Pedro, porque Pedro já havia entendido. É por isso que ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tudo que tu ligares na terra será desligado no céu. Porque a essas palavras quem te revelou não foi homem algum, foi o próprio Pai que está no céu. Pedro recebe de Deus. A palavra Pedro significa Kéfas, pedra. E é em cima dessa rocha que é Pedro, escuta, dessa pedra que é Pedro, que é edificado a igreja de Deus. Irmãos, deixa eu te falar algo que está no meu coração. Vamos entender essa palavra. Nós estamos vivendo um retiro quaresmal de 40 dias. Nós estamos em preparação para Páscoa, para a nova vida, para a restauração da humanidade, para presenciarmos a maior prova de amor de Deus para com o homem, para com a humanidade, quando Ele entrega o seu próprio Filho na cruz para morrer por amor a nós. Quando Jesus falava isso para os seus discípulos, a maioria deles não conseguiu entender, porque não tinham intimidade com Cristo ainda. Não tinham olhado com os olhos da fé para o Cristo que caminhava com eles. Pedro compreendeu isso muito cedo, irmãos. E é por isso que Deus dá a missão de Pedro liderar a sua igreja. Nós vamos ver em outra citação, quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E ele diz: tu sabes que eu te amo, Senhor.
como? Me explica como que um homem que negou Jesus 3 vezes agora recebe a missão pelo próprio Cristo para liderar a sua igreja. Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Você vê que Jesus, ele nunca teve nenhum problema em dar para o homem autoridade. Não que esse homem torne-se grande como ele, porque não existe isso, mas se torna grande em nome dele, sendo instrumento dele. Então hoje eu quero te falar com toda a alegria do meu coração, meu irmão, minha irmã. Primeiro, conheça Jesus. Sabe por que é importante conhecer Jesus e ter a grande intimidade com Jesus? Porque ele vos confiará grandes missões. Israel tem um medo de grandes missões, mas não é você só. É ele que tomará pela tua mão, como ele fez com Pedro, e tornou Pedro um grande líder. Esse homem se tornou muito grande em Deus. Nós vamos ver lá depois do Pentecoste uma pregação que Pedro fez. Mais de 3.000 homens se converteram ao cristianismo. Porque Pedro ali começa o seu trabalho de liderar o povo de Deus, a igreja de Jesus. Que alegria fazer parte da igreja fundada por Jesus Cristo sobre a rocha que é Pedro. Kefas. Que hoje, meu irmão, você possa refletir sobre essa palavra que Deus trouxe para nós. Que possamos responder para nós quem é Jesus e o que Jesus quer de nós. Pedro respondeu quem era Jesus. E depois Deus disse, o Cristo disse o que ele queria. Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida da minha igreja, lidera a minha igreja. Então, conheça Jesus para receber a missão que ele tem para você nessa terra. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.